a nossa prática. O nosso candidato, ele vai nos ajudar agora, sem cometer um erro aqui que o colega já me advertiu, né? Para eu ter cuidado em não dar a resposta, né? Eu fazer a pergunta e dar a resposta. Talvez fosse tentando fazer um ping-pong para não ficar muito moroso, cansativo para vocês, mas uma resposta rápida, né? E eu acabo cometendo um erro, né? Mas obrigado pela cisão do irmão, tá? Foi cooperador. Deus criou, queridos. Agradeço as perguntas dos irmãos. Deus criou 4 coisas que são indestrutíveis, né? O governo, a família, o governo, Israel e a igreja, né? No propósito de Deus, né? O governo, como que a igreja deve se relacionar com o governo? Ela está submissa ao governo, o governo pode ingerir sobre a igreja. Como que os batistas tratam esse assunto? A igreja, ela é autônoma e soberana. Então nós respondemos ao Estado no aspecto legal, porque nós existimos como instituição, como empresa, como entidade. Aí a gente pode, porque precisamos do quê? Uma razão social, precisamos de um estatuto, precisamos de uma ata, tudo que se precisa, um CNPJ, tudo que precisa para se abrir uma empresa, precisa-se para abrir uma igreja. Com pandemia agora, nós devemos obedecer esse decreto ou não? Eu vou dizer, com base em Atos, no capítulo 2, que a igreja, ela crescia na doutrina dos apóstolos e ela contava com a graça do povo. Então nós precisamos sim responder por um aspecto legal, jurídico e uma importância espiritual. Nós precisamos contar com a graça do povo. Por que nós estamos perguntando isto? Porque há muito questionamento entre nós, os pastores. Tem pastores que são insubordinados. Estou falando não batistas, né, no geral, que não tem que ter medo do vírus, porque eu temo a Deus. Existe essa fé realmente que não vai me pegar? Na igreja, eu posso ensinar isso lá para a igreja local? Bom, seu coração pode ter fé, seu coração pode ter fé em muitas coisas, né? Mas a missão de Cristo para a igreja na terra é ganhar novas pessoas, cuidar delas. E como que eu vou cuidar das pessoas se eu ignorar que ela pode ficar doente? Então eu preciso entender que isso não tem nada a ver com a minha fé. Eu entendo que meu Deus, no estralar de dedos, se é que Ele precisa estralar um dedo, porque Ele pode fazer isso com o pensamento dEle, né? Deus pode tirar a pandemia do mundo. Essa é a nossa fé. Nós somos o povo da fé, né? Mas nós precisamos entender que nós temos um corpo físico ligado a esta terra e que nós precisamos dar um bom exemplo para as pessoas, porque de qual outra forma nós poderíamos mostrar, né, que somos pessoas diferentes, senão mostrando a Deus através das nossas atitudes, né? Então, o governo, a igreja indestrutível, Israel, o povo de Israel indestrutível, né? A família, qual a importância que você dá para a família no projeto de Deus? Bom, eu amo a minha família, seja ela física, seja ela espiritual, mas a família, ela é a primeira e inquebrável instituição de Deus. Ele fez o homem e a mulher. Ele não só criou 2 pessoas independentes, mas Ele deu a bênção para esta união. E Ele ainda falou assim, né, que a bênção, né, do justo são seus filhos, né, sua herança. Então família é sonho, é plano de Deus, e Deus sim. Você já casou quantas vezes? Olha, só uma. Casou uma vez. Uma vez só. Tem pretensão de casar outra vez? Rapaz, só se eu e minha esposa morrermos e lá no céu, porque vamos receber um corpo glorificado, um corpo novo, eu recebo uma digital nova e eu vou ter que ir lá, né, assinar de novo. Só por isso, viu? Senão, né, não... eu estou perguntando por que, querido. Eu sei, é uma brincadeira, mas o casamento, o pastor, o segundo casamento, é viável para o pastor? Vamos mudar aqui, não vamos entrar em questão polêmica aqui não. Imagine bem, você como um pastor e também psicólogo, chega um casal com um problema
e você logo vai usar a psicologia. Isso é um problema aí e tal, né? Vocês não são muito parecidos e tal. Como que você vai e fala isso lá? Eu acho que é melhor você separar, procurar ser feliz e tal. Como que você resolve um problema desse? Bom, a Bíblia é a minha única regra de fé e prática, então eu sempre vou partir da Bíblia. Agora, uma coisa importante também, irmãos, até mesmo porque esse vídeo pode ser visto pelo Conselho Federal de Psicologia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No consultório eu sou psicólogo, no consultório eu não sou teólogo, eu não sou pastor. E da mesma forma, a igreja não está esperando um psicólogo, a igreja está procurando um pastor, alguém que cuide delas e ame a vida delas. Então, como voltando em algo que eu me posicionei antes, não é a verdade do psicólogo a respeito de algo, mas sim é o que o casal ali precisa viver. Eu não posso dizer para você casa ou não casa, porque não sou eu que vou pagar a conta. Você acha que a gente tem que tentar ou não unir aquele casal até o fim e salvar aquele casamento? Um simples conselho, separa, procura outra, está tudo bem. Irmãos, isso é um ponto muito bem colocado, uma questão de ética cristã. Eu posso confessar para os irmãos que esse é uma questão muito complicada, porque como eu sendo psicólogo, eu posso falar para alguém que separa. Então eu, por graça e misericórdia do Espírito Santo, eu pude entender isso dentro dos meus conflitos, vamos chamar assim, de entendimento, que não sou eu que tomo uma decisão. Sempre fica muito claro, é a decisão de vocês. É para isso que vocês querem caminhar? Eu sou um psicólogo. Eu sou como um garçom que te serve. Psicologia, mas como um pastor. Não, como pastor jamais. Eu fico com a palavra de Deus. Ficar, postular ali, a obediência à palavra e tal. E se tiver uma ameaça, a mulher chega e diz: está me espancando, eu para me matar? É uma ótima pergunta, né? O que você... É uma ótima pergunta. Alguém me ajuda a responder aí? Né? Irmãos, eu entendo que a gente também precisa, o Evangelho ele vem em favor da vida também. Então Lucas está falando que você apoia o divórcio. Eu jamais apoiarei o divórcio, irmãos, mas assim como a gente vê na Bíblia, né, que pela dureza do coração dos homens, Deus permitiu que fosse assim. É vontade de Deus? Não, qual é a vontade de Deus? Que o homem seja para a sua esposa para o homem, pela vida inteira. Vamos pensar aqui, Perdoa agora, hein? Seria uma pergunta mais teológica, eu devia ter perguntado antes, mas dentro da prática da igreja, né? Tiago, ele falava que a salvação tinha que ser seguida por obras, e Paulo falou que não é? Não é um conflito ali. Eu não vou dar resposta não, colega, mas existe um conflito para nós entendermos isto, né? Entre prática, ortodoxia e ortopraxia, né? Como que você vê uma igreja, a sua igreja, o ministério do ensino na igreja, muita teoria, como que você vai combinar prática, né? A igreja ela tem que estar praticando o evangelho fora das quatro paredes, ou quem quiser que venha aqui, que aqui forma um corpo doutrinário, um postulados teológicos, e aqui a gente é o cara. A igreja, o nome igreja vem do grego eclésia ou eclesia, que significa chamados para fora. Então a igreja não foi feita para fechar, ficar dentro de quatro paredes, mas e é por essa linha de raciocínio, chamados para fora, não chamados para ficar enquartelado. Nós precisamos do quartel, nós precisamos da congregação, da reunião, mas nós não podemos esquecer que nós fomos comissionados pelo próprio Cristo, né? Então a minha resposta seria que eu, como futuro pastor, se assim isso os irmãos entenderem que estou capacitado para isso, preparado para isso, eu vou sempre incentivar a igreja à prática. A igreja batista aqui em Itatiaia, eu ia perguntar o nome Itatiaia, né? Em Itatiaia. Em Itatiaia, Itá, pedra, né? Pontas de pedra, né? Itatiaia, né? O nome do Tupi-Guarani, né? Pedra pontuda, né? A igreja, corpo de Cristo, local, igreja batista
Em Itatiaia, Igreja Batista Local. O que é Igreja Batista Local? Tem uma definição para nós? A Igreja Batista Local, ela é a união dos crentes, ela é onde haverá o cuidado, onde haverá o discipulado, o ensino da palavra, e é onde entra também a nossa beneficência, vamos chamar assim, a ação da igreja social em função, falando já do Tiago, né, cuidar dos órfãos e das viúvas, que é o papel da igreja. A igreja não se fecha nela mesma, a igreja é chamada para fora, né? Então a igreja local é isso. E ela tem uma hierarquia. Sim. Então, nós temos tipo assim um líder, nosso líder máximo, que nós devemos obedecê-lo, ser subserviente. Claro. Subserviente. E assim mesmo eles impõem, a igreja local obedece. Claro, Jesus, ele é o cabeça da igreja. Mas estou Jesus, brincando. Mas vamos lá, nós não temos, né, assim, pelo modelo de governo da igreja, né, nós somos democráticos congregacionais. Então a assembleia, ela quem decide, define, né. O pastor é o líder, ele é o pastor, o bispo, inclusive falado no início, o original é pastor, né. A gente gosta de usar nomenclaturas para se autopromover, mas bispo que significa pastor. O pastor é o cuidador das ovelhas, ele vai ser cobrado por isso que é bom pensar muito bem se quer ser pastor ou não, né? Eu vou dar mais uns breaks assim, mais constantes para saber. Os irmãos, nesse momento, tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Foi falado sobre casamento, foi falado sobre igreja. Algum pastor deseja fazer alguma pergunta nesse momento? Muito bem. Então a igreja local, ela tem a sua autonomia, né? Os chamados 3 altos, né? Autossustentável, ela é autopropagável, autogovernável, né? Mas ela faz parte de uma associação, certo? Qual o nome da nossa associação? Nós somos independentes como igreja, no sentido de autônomas, mas nós estamos ligados pela nossa Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista, as regionais, né? A regional, a brasileira e a mundial. Que no estado, o nosso presidente atual na associação é o pastor... Irmãos, falha a memória, eu sou péssimo de nomes, irmãos. Péssimo de nomes. E aquele que está sentado lá, você conhece ele? O João, aquele é o pastor, presidente. Eu peço para os irmãos, né, paciência, porque eu ainda preciso aprender muito com os irmãos, e principalmente, né, não estou pronto, não me sinto de maneira nenhuma pronto, mas eu acredito que com a ajuda dos irmãos eu conseguirei entender e decorar os nomes, né, e assim por diante. Mas peço perdão, né, ao presidente, a toda a diretoria da nossa convenção, por não saber os nomes. Você perdoa, Dinaldo? Está perdoado? João Bento está perdoado? Deixou a oferta lá na saída, né? A igreja local, ela tem uma diretoria, né? Como que é formada essa diretoria? Ela tem os documentos próprios? Sim, né? A igreja, ela precisa funcionar em concordância, em consonância com o Estado. Então nós precisamos ter uma tesouraria, um presidente, um vice-presidente, um secretário, um segundo secretário, um tesoureiro, né? São os elementos, são os papéis, né, principais para que possa acontecer. Isso é jurídico, isso é lei, né? Então, para que haja um estatuto, precisa ser eleito, né, inclusive o hall de membros, né? Como que vai começar um hall de membros, assim por diante? A igreja local, ela disciplina pessoas, ou qualquer um pode chegar e tornar membro da igreja. Como que uma pessoa torna-se membro aqui na igreja? Ok, vou responder de 2 formas, né? Todo estatuto ele precisa prever, né, como alguém entra e como alguém será desligado, inclusive até as medidas de reparação, né? Então a parte jurídica. E a Bíblia, assim, entendendo biblicamente as formas de disciplina da igreja, né? Nós temos a forma preventiva,
né, onde nós, através da palavra, através da orientação, nós vamos orientar as pessoas para não pecar, né? Isso pode vir pela palavra, isso pode vir para o irmão, aquilo que você fez, às vezes é um neófito, né? Aquilo que você fez não é legal, né? A palavra de Deus não direciona assim. Aí nós temos a corretiva, que já é a pessoa que até entende que cometeu o pecado, mas que ela precisa ser cuidada. Então é a corretiva, estamos cuidando. Se salvarmos o nosso irmão, como diz lá o texto, né? Se o irmão nos ouvir, salvamos alguém, né? Ajudamos o irmão, né? E nós temos a cirúrgica, que é quando, infelizmente, né, se o irmão não ouvir, eu peço perdão pelo texto bíblico que agora não me vem à memória, dentre os muitos que eu precisei estudar e decorar, mas não ouvindo, considera ele como gentil, ou Então, seja, para a cirúrgica. uma pessoa precisa de um processo, né? Processo. E não podemos simplesmente passar caneta no rol de membros, porque as pessoas têm um direito legal lá fora. Até mesmo porque nós podemos juridicamente ser acionados para alguma coisa. Sim. É importante. Então, precisa de estatuto. Precisa de estatuto, ela precisa de uma razão social, uma ata de fundação e ela precisa de um CNPJ. São os elementos necessários para se criar uma igreja, né? Essa é uma parte burocrática essencial da igreja, que o governo exige, né? Mas vamos pensar, a igreja local, ela tem seus rituais, né? O seu culto, a sua liturgia, né? Qual é a liturgia básica de uma igreja local? A liturgia básica é o modelo de culto, a forma de culto. Nós temos a palavra, nós temos o ensino, né? Estou respondendo com base no meu conhecimento, né? Então ela tem o ensino, ela tem inclusive a disciplina como uma forma também de educação e não deixa de ser... Porque o que é culto a Deus, né? A gente tem que perguntar, né? O que é culto a Deus, né? Se a Bíblia diz que o nosso culto deve ser racional, ou seja, nós precisamos entender que todo o tempo prestamos culto a Deus. Então, não sei se eu consigo responder, porque de uma certa forma... Um exemplo, aqui na sua igreja, o pessoal vem cultuar, tem a palavra, pregador, né? Uma ordem da decência ali. A palavra, ensino, os cânticos, né? Ali. Isso é assim, uma liturgia simples, básica, né? E tem que ter muito instrumento na igreja, senão não tem culto. Tem que ter muitos instrumentos, como aqui tem muitos instrumentos aqui. Pessoa, porque, irmãos, eu estou tendo uma restrição junto à prefeitura, né? Na minha igreja é proibido usar som, os irmãos têm uma ideia, né? Nós estamos proibidos, né? Imaginem bem fazer cultos com violão, sem eletricidade, né? E som carrom, né? O pastor auxiliar, o pastor Elcio está ali, sabe o que eu estou falando. É muito complicado essa questão burocrática da igreja, né? Nós temos uma questão séria com um vizinho, com uma vizinha, né? Uma perseguição já de mais de 10 anos. Você ganha na justiça, ela vai de novo, você ganha, ela vai de novo. E por último, nós estamos já, vamos para um mês, né? Proibido o culto, não pode usar nenhum microfone, né? É muito ruim, mas eu creio que semana que vem a gente já vai ter resolvido esse problema, né? Mas eu estou falando que Jesus não precisava de microfone, não precisou de instrumentos acústicos, né? Porém, a igreja somos nós, né? A igreja são pessoas. A igreja e a prática dela, o amor ao próximo, assistência social é importante. Claro, por isso nós temos a beneficência da igreja, né? Então, se a igreja criar um colégio, ela pode ter um colégio, uma escola, sei lá, um seminário, com certeza, com certeza. A igreja tem, é instituído na igreja, como que nós vamos, esqueci a palavra aqui, vamos tentar lembrar aqui. A igreja católica trata de, hoje está faltando aqui, as ordenanças da igreja local, perdão, as ordenanças da igreja, quais são? Batismo e ceias, pelo próprio Cristo, né? Não foi nenhum Papa que precisou falar isso para nós, mas nós temos o próprio Filho de Deus nos ensinando
as duas ordenanças do batismo e da ceia. E a ceia, ela é livre, como que você, como pastor, vai orientar o rebanho, as pessoas presentes? Hoje tem ceia do Senhor, e nós vamos ministrar, e como que você vai? Primeiro que o pastor é quem é responsável pela condução da ceia, né? E nós temos a ultra restrita, a restrita, a livre e a ultra livre. Quer que eu abra cada uma delas ou não? Sucintamente. A ultra restrita seria só a igreja local. A livre seria para todos da denominação, né? Ultra restrita, restrita. A livre já é para as denominações evangélicas que entendem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e assim por diante, né? Que comungam da mesma fé, do mesmo entendimento bíblico. E existe a ultra livre, que já seria uma ceia ecumênica, se podemos assim chamar, né? Não é melhor uma ceia orientada, o pastor orientar, do que, tipo assim, eu digo aqui para os irmãos que são membros da igreja e aqueles que são batizados em águas, que estão nos visitando, pode participar da ceia. Isso é possível. Possível, é orientada, não é? Orientada. Não falar assim, ó, todos que estão aqui quiser tomar a ceia, pode tomar. Sim. Então não pode ser essa ceia livre, né? Nós precisamos entender também que assim, se temos 4 tipos de ceias, né, modelos, vamos dizer assim, né? Então assim, cabe muito do pastor e sua experiência, né, seu relacionamento com Deus para como conduzir. Aí você vai dizer, irmãos, esse pão que está em suas mãos, esse cálice aí é o sangue de Cristo, é assim? Não, irmãos, a gente orienta, né? Existem as compreensões sobre os elementos, né? A substanciação, tem que explicar, para que a pessoa entenda que, e principalmente assim, como batistas, nós entendemos, né, o simbólico memorial. O que é transubstanciação? Né? Transubstanciação é que os elementos se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo, né? Consubstanciação, ele continua sendo pão, continua sendo vinho, mas Cristo de alguma forma está ali, e aquela ceia confere graça aos seus participantes, né? E existe nossa compreensão, que é o simbólico memorial, né? Que é onde Cristo fala, fazer isso em memória de mim. Cristo não falou de maneira nenhuma, até dentro da minha compreensão, de que ele vai estaria nas pessoas. Não, né? Cristo ele está nas pessoas no sentido de você já foi convertido, né? Então só pode participar da ceia, aqueles que foram batizados, outra orientação que o pastor dá, né? Aqueles que estão em comunhão com a sua igreja, aqueles que não, né? E assim vai. Como você postula, deseja ser um pastor, vai aparecer temas tão atuais agora, aborto, você é a favor do aborto, contra o aborto? De maneira nenhuma. Deus dá vida a ele. E quando começa a vida? Bom, a Bíblia diz que quando Deus sopra, né? Então não existe ser vivente sem que Deus venha soprar. E como que células vão se multiplicar se elas não têm vida? Então lá no ato já é união de vidas. Células já é uma união de vidas, né? As células reprodutoras masculinas e femininas já são vidas, né? Então há vida desde o ato embrional. Eutanásia, distanásia, essas coisas assim. Bom, eu não concordo, né? Entendo biblicamente como sendo Deus aquele responsável por dar e tirar a vida do ser humano. Da mesma forma que a gente também precisa entender que Deus julgará da forma dele. Como que se torna santo ou então perdoável eu matar alguém numa guerra? Mas eu posso orientar uma pessoa, uma família, para a morte do familiar, não posso? Tipo assim, vamos imaginar, você trabalha com psicologia, o cara está lá muito doente, o médico só está protelando mesmo, só está dando droga para protelar a vida. O pastor pode chamar a família e dizer, irmãos, eu quero preparar vocês, vamos conversar com o médico para diminuir as drogas ali, porque nós só estamos protelando o sofrimento. O pastor pode dar uma orientação assim para a família? Bom, eu não daria, porque eu não quero ser culpado do sangue de ninguém. Eu daria. Mas eu já fui culpado. Eu não daria porque, assim,
primeiro, lembrando os irmãos que não sou eu tomando uma decisão. Então eu não quero de maneira nenhuma que alguém fale assim, mas o Lucas incentivou. Eu não daria, mas eu falaria assim, como está o coração de vocês para isso? Agora é você e Deus, né? Vamos imaginar que nós tínhamos falado sobre casamento e tal. Eu esqueci de perguntar, a igreja local faz casamentos mistos, pessoas crentes e não crentes, e pessoas do mesmo sexo. Você faria, duas mulheres procuram, querem casar, ou dois homens, você faria o casamento, mesmo que fosse fora da igreja, lá numa chácara? Irmãos, casal é homem e mulher. Nós podemos chamar de associação, nós podemos chamar de parceria, podemos não, né? Pode ser chamado, mas casal é homem e mulher, né? Deus fez macho e fêmea. Eu não celebraria. Mas e a igreja não pode aceitar uma pessoa, um casal homossexual na igreja local? Nós podemos aceitar ele sim, como a igreja, como ela tem uma membros? porta, como membro não, né? Aham. Podemos aceitar que a porta está aberta, todos são merecedores da graça, são necessitados da graça de Cristo. Então, claro, né, se Deus assim permitir, nossas igrejas, a minha igreja no futuro, se Deus me permitir se tornar um dia pastor presidente de uma igreja, sim, minha igreja está sempre aberta. Né? Agora, é diferente eu pecar e eu permanecer em pecado, né? A ética pastoral, o pastor tem que ter ética, né? Um exemplo, vem uma pessoa visitar aqui a sua igreja, que é membro de uma outra igreja cristã, outra igreja evangélica ou da mesma ordem dela. Aí você já pega o telefone dela e começa a assediá-la semana inteira. Ô fulano, eu quero que você venha para cá, aqui você não gostou, você viu que a música aqui é melhor? O nosso pastor aqui prega bem, hein? Você acha que isso é ético, é moral isso? Totalmente antiético. Antiético. E os pastores são mais bonitos, né? Os pastores são mais legais, a música aqui é boa, né? Porque o nosso comportamento ético é muito importante entre nós, os pastores. Você sabe que existe a ordem dos pastores batistas do Brasil. Se você passar nesse concílio, você automaticamente tornará membro da ordem dos pastores batistas do Brasil, porque você pagou uma taxa de concílio, né? Você pagou? Paguei. Quer dizer, a igreja pagou para mim. Se você for reprovado, você tem de volta. Volta para o caixa da igreja, tá? Isso é uma norma. Por mais que a igreja não pagasse, eu pagaria. E por mais que... Você vai vir nesses cafés gostosos assim da igreja. Pai, se tiver nesse nível, os dois que eu participei aqui estavam, paz do céu, hein? Ficou difícil para as outras igrejas, hein, irmão? Como fácil resolver, você não pode julgar também. Isso é demônio. Como eu posso achar que é demônio e não é, né? Sim. Como por muito tempo a gente tentou expulsar demônio de pessoas com depressão, né? Sim. É o demônio da depressão, não? É uma doença, né? É uma doença. Sim, é uma doença. E vamos lá. Ele está me deixando sem graça aqui, irmãos. Eu estou ficando sem pergunta para fazer. Eu acho que está na hora de eu parar, né? Isso. Não joga para eles não. É mais difícil para eles. Brincadeira, irmãos. O Claudinei vai direcionar os irmãos Quando o outras pastor de arte perguntas. fala que está ficando sem pergunta, é para mim entrar. Queridos, é o seguinte, mais uma etapa, né? A gente findou agora, falando de eclesiologia, perguntas bastante complexas, né? Falando sobre casamento, foi falado sobre aborto, eutanásia. O Lucas deu seu posicionamento, visão da psicologia, visão da teologia. Alguém tem alguma pergunta? Responde tudo que foi. Fala, João Aparecido. Eu respondi a todos tudo que a gente escreveu no vídeo hoje, nas respostas que ele dá. E a minha pergunta é: você tem uma postura pessoal da comunidade sobre um assunto que faz parte, apesar de especificação da igreja, a postura pessoal da comunidade sobre dízimos da igreja, que é a igreja, é a postura acreditada.
sim, vou estimular o dízimo, porque ele é bíblico e ele é necessário também, porque se não houvesse, se Deus não houvesse estabelecido ou nos ensinado a respeito de algo, nós precisamos entender que para que isso funcione, isso não funciona do nada, né? Para que a instituição em si, assim como, eu vou falar do aspecto jurídico, assim como uma organização, ela pode e deve, através do estatuto, eleger as formas, né, de recolhimento de recursos para se manter. Então eu tenho Bíblia e tenho a parte lógica da situação. Eu gosto do ar-condicionado, eu gosto do banco, eu gosto da luz. Então, irmão, precisamos entender que para o ar-condicionado funcionar precisa de um negocinho chamado energia. E para o ar-condicionado funcionar tem que ter um ar-condicionado, né? E assim vai. Então, e a cooperação entre as igrejas, sim, irmão, com certeza. Nós temos um trabalho, uma frente batista. Nós temos a nossa convenção, as nossas associações, nós temos as nossas juntas missionárias, então elas precisam ser financiadas. E como financiaremos sem dinheiro? Então, é necessário. E por um princípio não só de fidelidade, mas um princípio até de entender que eu não sou dominado por isso, né? Onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, respondi, irmão. Pastor João. Não é uma pergunta, mas é mais uma. O quê? Pode. Chega aqui perto. Você falar para fora, você ficar falando para dentro. Peraí. Não, é o seguinte. É mais uma colocação em relação à questão da eutanásia, que a gente trabalha no contexto hospitalar. É o que você falou, que não falaria isso para a pessoa, como se fosse antecipado uma morte. A Marte falou o que fazia. Só observação que lá no hospital, constantemente, a gente lida com situações como essa. E não é só a questão de desligar um aparelho, cuidados paliativos, né? E muitas vezes a família quer que faz algum procedimento, e às vezes até invasivo, mais sofredor para o paciente, que leva a um sofrimento maior e não tem utilidade nenhuma. Então, como que eu me comporto nessa situação? Eu tento ver o lado que os médicos estão falando e o lado que a família está defendendo. Coloco até a minha visão, mas se ele fala assim, olha, eu acho que é isso que você falou, a decisão final é sua, mas quando os médicos estão fazendo isso, é visão isso, quer dizer, orienta, explica, e na maioria das vezes, não foi uma nem duas vezes, a família acabava chegando à conclusão de que o médico estava falando, até mesmo para fazer uma autópsia, mesmo depois de ter morrido, né? É uma situação complexa, mas a gente precisa ter esse bom senso, porque muitas vezes vai prejudicar tanto o sofrimento emocional da família, e quando não há mais possibilidades, humanamente falando, porque está se falando humanamente falando, para o paciente. Me permitam só um comentário como psicólogo hospitalar que fui. Eu atuei no hospital, se eu puder de alguma forma um dia ajudar o irmão, né? Irmãos, existem duas compreensões dentro do ambiente hospitalar: humanização e equipe multidisciplinar. Se eu estivesse dentro de um hospital hoje, na função, no papel de pastor e não no papel de psicólogo, da mesma forma eu respeitaria esse princípio, porque eu preciso entender que eu não estou jogando contra a equipe do hospital, porque eu preciso entender que se eu estou lá dentro, é porque houve uma permissão também. Eu preciso entender que as minhas decisões não são só minhas. Irmãos, quero dizer para os irmãos assim, eu tento responder de forma segura e firme, para os irmãos entenderem que estou convicto das minhas respostas. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu preciso muito da ajuda de todos. Sou submisso e humilde para dizer que sou um novato. Estou aprendendo com os irmãos. E com certeza, Lucas, porque você teve uma experiência como psicólogo hospitalar, você já sabe tudo sobre o hospital. Irmãos, quem sabe todas as coisas é Deus. Enquanto eu estiver na terra, eu sou um aprendiz, e assim por diante. Obrigado, irmão, pela palavra.
Eu esqueci de algo que eu falei que ia retomar. Lucas, tem a maçonaria, Rosa Cruz, lá em um clube, essas coisas aí, não é? Não sei se você participa, e é o seguinte, né? A sua opinião, né? E a igreja está acima destas instituições, ou você pode combinar maçonaria, igreja, Rosa Cruz, Lions Club, Rotary Club, essas coisas? Tem até um tal de mancha verde, né? Mancha verde? Tem Brincadeira, irmão. Irmãos, eu não sou sócio da Mancha Verde, não. Ai, irmãos. Clube Regata do Flamengo, misericórdia. Tem umas piores ainda, né? Mas, irmãos, desculpem a brincadeira, só para tornar algo espontâneo. Mas, irmãos, a Bíblia é a única verdade fundamental, ela não necessita de nada mais além. Pode surgir, surgiram essas e podem surgir outras, né? Nós não recomendamos, eu não recomendo, porque nós não precisamos de nenhuma outra forma para trazer iluminação ao ser humano, a não ser a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então, por que precisamos de maçonaria? Por que precisamos de alguma entidade que vai trazer a elevação do espírito humano, ou então sei lá como podemos chamar? Senhor presidente, eu estou satisfeito. Obrigado, Lucas, é um prazer examinar o irmão. Eu agradeço e torno a palavra ao irmão. Obrigado. Vocês já estão sentindo um cheirinho de feijoada, irmãos? Está chegando aí, né? Queridos, o pastor Dinarte encerrou e eu quero agora fazer, vamos dizer assim, dar a oportunidade, a última oportunidade aos irmãos para perguntar. Mudar de lado da família, virar primo? Não, brincadeira. Irmãos, o batismo bíblico, ele é a imersão nas águas, né? Da mesma forma que o batismo ele é importante, mas ele não imputa a salvação. Quem salva é Cristo. O batismo não salva. Foi uma das perguntas, né? Uma das perguntas muito importantes, né? Se eu faria, irmãos, não tenho uma resposta agora para o irmão, mas eu entendo que o batismo bíblico é o batismo das águas, né? Agora, nós precisamos entender, né, a situação, nós precisamos entender. O eunuco chegou para Felipe e falou assim: o que tem um pouco de água aqui, o que importa é eu ser salvo. A Bíblia não fala, a gente entende que o eunuco não caminhava sozinho, ele andava com uma comitiva. Mas se o eunuco estivesse só, a gente não tem a profissão de fé antes do batismo? Então assim, ele não tinha ali, talvez, estamos falando de forma hipotética, se ele não tivesse ninguém ali, ele não poderia ser batizado, porque não tinha pessoas para dar testemunho público de que ele realmente aceitou a Jesus? Irmãos, eu acho que assim como existem muitas perguntas que nós não temos respostas, eu acho que essa é um caso a ser estudado e entendido. Mas se me perguntar, Lucas, qual é a forma que você entende biblicamente? O batismo, as águas, o descer sobre as águas, e não a aspersão, e enfim, as outras formas de batismo. Respondi o irmão? Obrigado. Ele tentou, mas eu sobre a funcionalidade estrutural da denominação batista. tive que. 1 lugar mesmo. 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 1 lugar mes
Pode falar, pastor Salcedo. Uma pergunta muito simples. No princípio, ele já tem um ministério em vista, vai ser pastor auxiliar, vai trabalhar já em outra igreja. Como é que vai acontecer? Eu acho que essa pergunta eu mesmo respondo. O Lucas, ele está passando por esse concílio exatamente com o propósito de ser pastor auxiliar dessa igreja. Então ele veio para cá, como eu disse no início, na abertura, né, de todo o nosso evento, que eu fui pastor aqui, sozinho aqui por 2004 a 2021, 17 anos. Então eu precisava de um auxiliar, né, e ele veio com essa proposta de estar realmente, ficou um ano aqui conosco, aprendeu qual é a visão que Deus colocou no meu coração como pastor dessa igreja, entendeu toda a congregação, demonstrou aí a sua capacidade, né? E aí culminou nesse momento em que ele está passando agora pelo concílio para colocar, vamos dizer assim, à prova todo o conhecimento teológico que ele aprendeu no seminário e poder ser aprovado para poder atuar nessa igreja, Quer falar alguma coisa, Lucas? E essa é a minha intenção. Minha intenção é realmente aprender, né? Porque a jornada do cristão é uma caminhada de aprendizado, né? E como eu disse para os irmãos, não me sinto de maneira nenhuma pronto, né? Se me falassem, Lucas, hoje você assumiria uma igreja, eu falei assim, vou ter que precisar mais ainda da ajuda dos irmãos, né? Porque pronto, né? Talvez, né? Quem sabe se todos nós estamos prontos a assumir uma nova empreitada, né? Mas sim, aqui é a igreja, né? Então essa é a intenção, né? E Deus é o dono, né? Deus é o que chama, é o que elege, é o que envia. Então, até o pastor Gaudilei pode ser encaminhado para algum lugar, né? Assim como se Deus me soprar para algum outro lugar. Mas isso já não compete a nós. O coração humano diz, eu sou desta igreja, permaneço nessa igreja. Da mesma forma que fui da Memorial, estive na Memorial, da mesma forma que fui da Igreja Batista Coriani, estive da Coriani, mas nunca me ousei a dar um passo fora da vontade de Deus para mim. Você tem convicção de que realmente quer ser um pastor batista? Sim, irmãos, sim. Por que batista, né? Irmãos, o pastor Dinardi falou, eu sou músico, tenho uma banda, já toquei em tantas igrejas, tantas denominações diferentes, né? Com tantas formas de cultos diferentes, né? Mas biblicamente eu entendo que a Igreja Batista seja uma igreja que está alinhada com os propósitos bíblicos, com as interpretações bíblicas, né? Serei sempre no coração, no entendimento, a favor da forma batista, né? A Igreja Batista é a igreja perfeita? A igreja perfeita é a igreja instituída por Jesus Cristo. Somos a denominação perfeita? Jamais seríamos, porque se a gente falar que a nossa denominação é perfeita, nós já estaríamos errando, né? Porque Cristo não elegeu uma placa, mas eu sou batista. Mais alguém? O Ari levantou a mão, quem mais? Luiz? Ari, guarda um pouquinho aí, hein? Não vai embora, tem feijoada. Aqui foi propaganda enganosa, né? É contigo mesmo, pode perguntar. Você já respondeu essa pergunta que eu vou fazer, mas é só mais algo assim administrativo a respeito da sua visão com a nossa associação de convenções. Você disse que é mesmo trabalho, já respondeu, claro. Ter fundos e fazer um repasse. Mas se você for pastorear uma igreja, um pastor titular, e você assumir a igreja, e a igreja disser, não vamos participar do plano corporativo, porque a convenção de associação nunca fez nada por nós, você agiria ou administraria essa situação? Com certeza eu trabalharia em prol do entendimento da igreja, né? Da mesma forma que eu irei me associar, se eu fosse pastor da igreja, eu tomaria a decisão. Se a igreja não fosse, começamos o trabalho aqui. Eu entendo que o nosso trabalho ele não é solitário,
O nosso trabalho, ele não morre na igreja local. Como igreja, como batistas, como denominação, nós temos um compromisso. Eu trabalharia para levar a igreja a um entendimento da importância. Agora, a igreja ela é autônoma e ela é... Então, assim, pelo nosso próprio estatuto, precisa entender que ainda entendendo e ainda não querendo, eu como pastor, eu não sou soberano na igreja. Quem é soberano nas decisões da igreja é a Assembleia. Então, com certeza, com tristeza, né, eu precisaria entender assim com a igreja. E até mesmo porque a nossa convenção, ela é o apoio, ela é o suporte, ela é a orientação, ela é o cuidado. Agora, como que vai ser cuidado se você não quer ser cuidado? Né? Por causa do nosso modelo de culto, né? Do nosso modelo organizacional, democrático, né? Eu teria que ouvir a Assembleia, né? Não sei se respondo. Espero que a minha resposta tenha sido boa. Mais alguma pergunta, irmãos? Irmãos, estão satisfeitos com as respostas? Se não há mais perguntas, o que nós vamos fazer agora? Eu vou convidar os pastores que a gente saia por essa porta lateral aqui, a gente vai aqui no barracão aqui no fundo, para a gente avaliar as questões, tudo que foi perguntado. O negócio pastor ficar em uma maioria. Nossa maioria dos pastores não pode. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir então, com a sugestão do pastor Ginardi, apoio, a gente é batista, todo mundo apoiado aí, né? Então eu vou pedir para os irmãos que não são pastores, que se retirem nesse momento, né? Vão dar uma passeada aí. Vamos ver se a feijoada está pronta. E nós vamos conversar aqui, né? Sobre o Lucas. Gente, como eu disse no início, a nossa vida é feita de experiências corriqueiras e novas. Para mim é nova, nunca fiz um concílio de ninguém, nunca presidi um concílio, né? E eu gostaria de saber agora dos pastores que estão aqui, se os pastores ficaram satisfeitos com as respostas, né? Em todas as áreas, teologia, filosofia, conversão. Eu cheguei atrasado, eu achei o examinador no passado. Eu nem conheço. Acho que é sempre válido, pastor, a palavra do irmão a respeito do candidato, uma vez que ele está aqui com o irmão, e eu acho que, a meu ver, o candidato é excelente, assim, mas o testemunho do pastor é que eu queria primeiro ouvir os irmãos, claro, quero dar essa palavra, mas posso falar agora? no final. O Lucas, ele caminhou com a gente há um bom tempo, né?
e mostra um bom testemunho assim, de obediência, alguém sempre pronto para aprender, e de verdade, assim, um anseio tão louco, tão grande, que assim, ele falou muito de psicologia, mas o sonho dele, o coração dele é pastor, né? Tanto é que o desejo de conversão, até a pressa dele, que eu falei na memorial, as coisas iam ser, eu tinha acabado de assumir, ele estava já num processo com o pastor Eli, eu falei, agora comigo vai ser um processo que eu vou retomar a igreja, então vai ser mais lento, e eu, o coração dele explodindo, de vontade de servir, e lá no cheio de pastores, né? Então, com isso aí, o Galdilei depois conversou comigo, explicou tudo isso, e ele falou assim, pastor, eu quero servir, né? Então, eu posso dizer para você que a vida aqui para o Galdilei, primeiro ele veio sobre a bênção lá da memorial, a obediência, saiu honrado de lá, temos um bom relacionamento, e o menino, uma menina que é um menino de ouro, um obediente, cheio de dons, talento. Você olha e fala, a música. Não, por mais que ele seja um excelente na adoração, o coração dele quer pastorear, servir. Então eu posso dizer assim que já está sendo bênção, né, Rodrigo? Vai ser bênção aqui. Então lá da memorial, a gente só tem um bom testemunho dele, de comportamento. Eu queria aproveitar um tempo para falar uma coisa que eu aprendi lá comecei a usar na igreja. É uma estratégia que eu ouvi lá no vídeo que eu ali é para perguntar para o candidato, né? Mas eu tenho usado de escassez de obreiros, escassez de vocacionados, né? Então que realmente Deus redobre e mande unção dobrada sobre a vida do Lucas aí, para que ele realmente realize um ministério poderoso, né, nessa igreja conosco. E respondendo aos irmãos aí que ficaram com medo, para que o Lucas falou assim, de repente o pastor Gabriel vai para outro lugar, né? Eu fico aqui. Irmãos, fiquem tranquilos, eu penso assim, a igreja não é do pastor Galdilei, a igreja é de Jesus. E eu penso assim também, eu nunca ensino os meus obreiros a ter sede pelo poder. Eu sempre uso aquele texto onde Jesus diz assim, aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e fará maiores. Então Jesus, ele não tinha preocupação se alguém fosse fazer algo maior do que ele fez, né? Embora a gente saiba que ninguém fez algo maior do que ele fez, mas ele disse isso para dizer, eu não estou preocupado se você servir e fazer mais do que eu estou fazendo, porque eu não tenho sede pelo poder. Então eu fico tranquilo, irmãos, eu tenho total tranquilidade, né? Porque se um dia eu precisar sair e alguém ficar no meu lugar porque Deus quis, eu vou ficar muito feliz, né, nessa situação. Então vamos estar orando nesse momento. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, pelos meus amigos e colegas de ministério que vieram aqui hoje, dar a sua participação, ó Deus, contribuir, ó Deus, para que esse concílio fosse realizado. Eu quero te agradecer pela vida de cada um dos pastores que estão aqui e pedir que o Senhor fortaleça cada um deles no posto, na posição que o Senhor os colocou à frente da tua igreja, que o Senhor dê a eles sabedoria, unção, poder, autoridade, para que eles possam ser instrumentos do Senhor, ó Deus, nesse tempo, ó Deus, conduzindo a igreja do Senhor à presença do Senhor. E agora, Pai, coloco diante de ti a vida do Lucas, que passou nesse teste, que passou nesse concílio, ó Deus, que realmente, a partir de hoje, o Senhor comece a desenrolar na vida dele, ó Deus, tudo aquilo que precisava, ó Deus, no sentido de que todo plano espiritual e ministerial que o Senhor tem com ele, ó Deus, seja cumprido. Deus, que a bênção, a unção e o poder do Senhor venha sobre a vida do Lucas, e ele seja cada dia mais usado pelo Senhor com poder na tua casa. Abençoa, Pai, a todos que vieram, os familiares, amigos, ó Deus, os seminaristas, os outros seminaristas que também estão se preparando para o concílio, as irmãs que prepararam, ó Deus, o café da manhã, as irmãs que estão lá fora cozinhando, ó Deus, e preparando a feijoada, a todos eu coloco em tuas mãos, Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus, pedindo também que o Senhor abençoe, meu Pai, esse almoço, essa refeição que já está sendo servida, ó Deus, aqui na igreja, e que, ó Deus, as pessoas levarão para os seus lares. Nós oramos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós salve de palmas, irmãos.